Exercício de tabela periódica do Mackenzie 2016. Na tabela periódica abaixo, alguns elementos químicos foram representados aleatoriamente pelos algarismos romanos de 1 a 5. Aqui na tabela periódica, Mackenzie deu uma sacaneada e não colocou aqui numa ordem crescente dos números, né? Mas tudo bem, depois a gente dá uma ajeitada. Ele quer saber a respeito desses elementos. É correto afirmar que, diz ele na letra A, que o elemento 1 é um elemento de transição e está no grupo 6 da tabela periódica. Na letra B, ele fala que 2 possui o maior raio atômico, é um exemplo de metal alcalino terroso. Na letra C, ele fala que 3 possui uma configuração eletrônica de camada de valência NS2 e NP1, enquanto na letra D, ele fala que o 4 possui a tendência de receber elétrons quando faz ligação com o elemento número 2. E, finalmente, na letra E, ele é, o 5, um metal nobre e possui uma elevada energia de ionização. Bom, é uma questão que mistura a tabela periódica, a localização dos elementos químicos e também um pouco de propriedades periódicas, né? A primeira coisa a gente deve se lembrar aqui que na tabela periódica nós vamos considerando os grupos, perceba que ele cita grupo na questão, nós vamos numerar a primeira coluna como sendo grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, calma aí, 16, 17 e finalmente 18º grupo, né? Antigamente nós tínhamos a numeração aí seguida de uma letra, então família 1A e 2A, aqui nós tínhamos 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, repetia 3 vezes 8B, 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 aí ficaríamos com 1B, 2B, voltaríamos para A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, né? Muitas tabelas periódicas ainda trazem essas duas numerações, mas saiba que hoje, atualmente, é preferível que a gente já numere de 1 a 18 as 18 colunas, evidentemente, as nossas famílias ou grupos da tabela periódica, né? Vamos olhar para os elementos direto aqui, ó. Nós temos o 2, perceba que ele está na primeira coluna, né? E sendo assim, ele é classificado como sendo um metal e é um metal alcalino, né? Se ele é um metal alcalino, se ele é da família 1A ou grupo 1 da tabela periódica, nós sabemos que ele é um elemento representativo. E sendo assim, o número de elétrons da camada de valência dele é exatamente igual ao número da sua família. Família 1A, então todos os elementos da família 1A vão terminar a configuração eletrônica de camada de valência como sendo NS1. N é o número do período, e vale lembrar que o período, aqui N tem que ser maior ou igual a 2, porque o primeiro elemento que está aqui é o hidrogênio. Somente 2 elementos químicos estão no primeiro período, o hidrogênio e o hélio. Todos os outros começam aí com N maior ou igual a 2, certo? Muito bem. Vamos para o próximo elemento químico aqui. Não estou na hora, estou seguindo a sequência da esquerda para a direita. Perceba que 1 encontra-se aqui no bloco D da tabela periódica, né? Sendo assim, ele também é classificado como sendo um metal, especificamente um metal de transição. E sendo ainda mais específico, nós podemos falar que ele é um metal de transição externa, certo? Ele tem o preenchimento aí, primeiramente dos elétrons no orbital mais externo, depois para o mais interno. Tudo bem? Legal. E ele está aqui no grupo 8 da tabela periódica, antigamente chamado de 8B, certo? Legal. O que mais? Vamos para o 3 aqui, o elemento químico 3, ele está no grupo 14, né? Então perceba que ele é do grupo 14, que podemos falar que antigamente era chamada de família 4A. Né, que é a família do carbono. Se a família 4A se termina em A numeração, ele é representativo e todos aí elementos representativos, o número de elétrons da camada de valência bate com o número da família. Então 4 aí, família 4A, 4 elétrons da camada de valência, NS2, NP6. Aqui também o N maior ou igual a 2, certo? Deixa eu melhorar esse 2 aqui que ficou horrível, né? Então N maior ou igual a 2. Agora sim. Legal. Muito bom. Quem mais? Aqui nós temos o elemento 4, ele está no grupo 16, certo? Então está aqui grupo 16, ou também chamado de família, né? Família 6A, conhecido como calcogênio, né? E também a configuração eletrônica dele, ó, NS2, NP, se é a família 6A, preciso ter 6 elétrons na camada de valência, NP 4. E, finalmente, o elemento número 5 aqui, ele é um gás nobre, certo? Família 8A ou grupo 18, gás nobre, gás inerte, configuração eletrônica da família NS2, NP6. Lembra que todo mundo aqui está com os subníveis preenchidos. Ah, e um detalhe importante. O hélio, que aqui está,
Ele é, claro, classificado como um gás nobre, só que ele não segue essa configuração eletrônica da camada de valência. O hélio, ele é o único elemento que nega a configuração eletrônica da sua família. Nós temos aí um S2, então não confunda. Muitas vezes a gente bate o olho aqui e quer classificar ele como sendo metal alcalino terroso, por conta de ter 2 elétrons. Não, ele tem aí 2 elétrons na sua única camada K, certo? Agora acho que a gente pode voltar para as alternativas. Na letra A ele fala que o elemento 1 ele é de transição e está no grupo 6. O elemento 1 realmente é um elemento de transição, externa, mas ele é do grupo 8 e não do grupo 6, como ele diz aqui. No item B, ele fala que o elemento número 2 possui o maior raio atômico. É verdade. Lembrando que o raio atômico cresce nas famílias de cima para baixo, né? E nos períodos ele cresce da direita para a esquerda. O padrão de crescimento aqui do raio atômico sempre aponta lá para a esquerda da tabela periódica e para baixo. Né? E ele fala que é um exemplo de metal alcalino terroso. Não, a gente viu que ele é um metal alcalino, então esquece aqui. Na letra C ele fala que o 3, elemento 3, está aqui, possui a configuração eletrônica de camada de valência NS2-NP1, mas se ele é da família 4A, grupo 14, tem que ser, aí eu tenho que ter um total de 4 elétrons da valência, NS2-NP2, não NS2-NP1. Falso. No item 4, no item D, na verdade, ele fala que o elemento 4 possui a tendência de receber elétrons quando faz ligação com o elemento 2. E ligação química, não vi ainda, então segurei. No item E, ele fala que o elemento 5 é um metal nobre. Metal nobre? Não, o 5 é um gás nobre, não metal nobre, que possui uma elevada energia de ionização. Energia de ionização é a energia necessária para você retirar um elétron de um átomo isolado no seu estado gasoso. Posso tirar elétron de gás nobre? Claro que eu posso. É fácil? Não, claro que não. Os gases nobres possuem sim as maiores energias ou potenciais de ionização de todos os elementos da tabela periódica, né? Com alguns detalhes, mas a gente pode inferir dessa maneira. Então, essa parte aqui do possuir uma elevada energia de ionização está correta. O que invalida a questão é de falar que ele é um metal nobre. Então, ficamos com a alternativa letra D. Agora, vamos lembrar, nós temos aqui o elemento número 2, né? O elemento 2, ele é um metal. E o elemento número 4, ele é classificado como sendo um ametal. Metal com ametal, nós sabemos pela bitola que dá uma ligação do tipo iônica. Pois é, o metal tem uma alta eletropositividade, doa elétron facilmente, para o ametal que tem uma afinidade eletrônica muito grande, transformando-se então num cátion e aqui transformando-se num ânion. A ligação que ocorre entre cátions e ânions é uma ligação do tipo iônica, né? Então você tem sim uma tendência de recebimento de elétrons pelo elemento número 4 quando ele está aí se conectando ao elemento número 2, que é o metal com a metal. Belezinha? É isso aí. Marca a alternativa letra D para essa questão do Mackenzie de 2016. Até uma próxima. Tchau.